Bitcoin conseguiu ultrapassar 60 mil dólares numa sexta-feira 13, fazendo o mês de setembro ser um mês de alta até agora. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está subindo com força hoje. Vou também estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos e por que o mercado americano está subindo e dando sustentação para esse movimento do Bitcoin, das criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Vou atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e também se você quiser que eu analise alguma moeda, deixa aí nos comentários. Nesse final de semana eu vou responder todos os comentários e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, pessoal. E bem, indo aqui para o gráfico do Bitcoin, tá? Galera, eu, para ser bem sincero com vocês, eu tenho dificuldade de ver e confiar em algum padrão gráfico aqui no curto prazo, tá? Por exemplo, ali por volta da terça-feira eu estava vendo uma possível bandeira de alta sendo rompida aqui no Bitcoin, com alvo aqui na região dos 60.500 dólares, né? Mas o Bitcoin acabou invalidando aquela bandeira ali na quarta-feira, o Bitcoin caiu forte, depois voltou a subir e agora tá indo, tá? Então assim, eu estou tendo dificuldade de trabalhar com os padrões gráficos da forma como eu trabalho de forma convencional nos últimos dias, tá? E também com os dados macroeconômicos, porque as coisas não estão respondendo da forma como costumavam responder. Mas assim, pessoal, eu tô vendo aqui o Bitcoin subindo, tá? Para mim, eu tenho minhas dúvidas se ele vai continuar conseguindo subir tanto assim nos próximos dias, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem aqui um possível ombro, cabeça, ombro invertido, né? Só que eu não confio tanto nesse ombro, cabeça, ombro invertido que mira lá na região de aproximadamente 63 mil dólares, porque o volume aqui não tá batendo com o volume de ombro, cabeça, ombro invertido. Para quem já está acostumado com esse padrão gráfico, a gente precisa, quando a gente está trabalhando com ombro, cabeça, ombro invertido, de um volume de negociação crescendo ao longo da figura, né? Ele tem que crescer aqui no ombro direito também. Mas o que a gente teve aqui foi o seguinte, tá? A gente teve um volume que aumentou aqui no ombro esquerdo e na cabeça, mas depois ele foi caindo ali à medida em que o padrão foi se desenvolvendo, tá? Então, assim, fica um pouco difícil aí de trabalhar com a hipótese de um ombro, cabeça, ombro, dado que o volume de negociação ele não está confirmando o padrão, tá? Então eu tenho um pouco de dificuldade aqui de acreditar que o Bitcoin vai buscar o alvo desse ombro, cabeça, ombro. Vinha tendo dificuldade, tá? Para vocês terem ideia, eu não abri posições aí nos últimos 2 dias, 3 dias, eu não tenho aberto posições de trading, porque eu tô me sentindo um pouco de insegurança em relação aos padrões gráficos, tá? Eu não tô sentindo muita confiança a ponto de abrir, mas esse ombro, cabeça, ombro invertido aqui tá mirando lá nos 63 mil dólares, tá? Será que o Bitcoin vai nos 63 mil dólares ou ele vai fazer igual ele andou fazendo nos últimos dias aí, em que faziam padrões gráficos aí indicando alta e depois voltava? Eu, sinceramente, pessoal, eu não tenho muita ideia, tá? Mas assim, pessoal, uma coisa importante, tá? Uma coisa aqui que me deixa ainda mais inseguro, por exemplo, de montar uma posição comprada no Bitcoin agora, e eu estava também nos últimos dias, tá? Quando a gente vai aqui para os gráficos da CME, de Futures, a gente vê que o Bitcoin deixou um gap ali embaixo, que parece ser um gap diário. Ele pode ser um gap de fuga. Se for um gap de fuga, ele tende a não ser fechado, tá? Mas isso aqui tá com cara de ser um gap diário, porque o Bitcoin ele não está em tendência nos últimos dias, tá? Então, eu vejo chances aí do Bitcoin voltar e fechar esse gap. Isso porque, pessoal, 90% dos gaps que aparecem no gráfico do Bitcoin aqui da CME, eles são fechados, tá? Tainan, então isso quer dizer que sempre vai fechar? Não, 90% quer dizer que de cada 10 gaps, 9 são fechados, tá? Então, em tese, teria uma chance grande aí do Bitcoin voltar para fechar esse gap lá nos 53 mil dólares, mas é aquela história, meus amigos, que dia, que horas, tá? Não dá para saber isso com precisão, né? Infelizmente, não tem como saber, tá? É muito complexo saber aí se vai acontecer. A gente está lidando aqui com probabilidades, né? E as probabilidades, elas indicam aí que tem uma chance muito maior de buscar do que de não buscar quando a gente analisa o histórico, tá? Mas é aquela história, não dá para você montar uma posição short aqui somente olhando para o gap. Você precisa de um padrão gráfico para saber onde você vai colocar seu stop, onde você vai colocar os seus alvos, tá? Infelizmente, tá difícil achar um padrão gráfico aqui, por exemplo, para abrir uma posição short, tá? Algumas pessoas podem forçar aqui, tentar desenhar aí uma cunha ascendente, né? Falar, ah, não, temos uma cunha ascendente aqui, tá? Mas, não sei, não rompeu, então não dá para montar a posição, né? Teria que romper aí pra gente, pelo menos, se arriscar aí a montar uma posição, tá? Então, essa é a minha visão aí. Eu acho que o mercado
de criptomoedas, no caso o Bitcoin, ele está subindo hoje, principalmente acompanhando bolsas americanas e também buscando a liquidação. Já vou falar disso daqui a pouco, tá? A gente tinha um ponto de liquidação importantíssimo que foi atingido nessa alta do Bitcoin hoje, tá? Mas mercado americano, pessoal, o que a gente teve hoje, o que a gente vem tendo nos últimos dias? Basicamente alta, tá? Hoje o S&P 500 e as bolsas americanas aí tiveram mais um dia de alta. Essa semana, pessoal, a gente teve a maior parte dos dias aí nessa semana foram dias de alta, tá? Com exceção da quarta-feira que o mercado caiu, mas acabou fechando em alta também. Então, S&P 500 ali próximo das máximas históricas, tá? Já dá para falar que ele tá nas máximas históricas. E assim, meus amigos, eu sinceramente tenho tido muita dificuldade de assimilar a narrativa do mercado nos últimos dias, porque nessa semana, por exemplo, que a gente está tendo o mercado subindo, a gente teve 2 dados macroeconômicos que vieram ruins, tá? Você poderia olhar e falar, não, a inflação veio acima do esperado, tudo bem. O tema do Fed agora é recessão. Aí veio dado do mercado de trabalho, auxílio-desemprego, acima da expectativa, né? Mostrando o mercado de trabalho perdendo força, tá? Então assim, meus queridos, não dava para enxergar os dados de forma positiva, tá? Mas mesmo assim o mercado está subindo. E a minha teoria agora, o que eu acho que pode estar causando essa subida nos mercados aqui, é principalmente o que eu acho que está causando essa alta nos mercados aqui é principalmente a expectativa de que na semana que vem o Banco Central dos Estados Unidos vai começar a cortar os juros, meus amigos. O pivote do Fed que o pessoal tanto fala, chegou, tá? E isso aí, pessoal, é uma coisa que tem uma alta probabilidade de acontecer. Eu acho que o mercado está empolgado com isso. E aí eu tenho 2 teorias, tá? O mercado pode começar a semana que vem alegre, feliz, falando, olha, vamos de alta porque o Fed vai começar a cortar os juros, é agora o ciclo de expansão monetária vai começar, mais dinheiro no mercado para fazer tudo subir, né? Ou o mercado pode começar a semana com cautela, principalmente porque a gente está em uma região de topo, tá? Eu, sinceramente, pessoal, tenho dificuldade aí de saber qual vai ser a narrativa que o mercado vai adotar. Semana passada foi uma semana de queda relativamente forte no S&P 500. Então, o mercado estava assustado, com medo de recessão, dados bons não animavam o mercado, e já essa semana os dados ruins não fizeram preço, tá? O mercado está subindo e parece que ele está olhando aí para a próxima quarta-feira, que é o dia que a gente vai ter o Jerome Powell aparecendo, a gente vai ter o gráfico de pontos, que eu acho que é o mais importante nesse momento. A gente vai ter o corte de juros, cara, galera. Galera, corte de juros, tá? Isso é uma coisa que a gente não vê aí desde 2020, 2021, tá? 2020, na verdade, né? E quando a gente vai lá para análise de sentimento, pessoal, aqui no TRDR a gente tem aí mais pessoas abrindo posições short hoje, tá? Bitcoin começou a subir ali de tarde, né? Isso talvez até explica porque que o Bitcoin está tendo uma subida relativamente forte hoje, quando o S&P 500 teve uma subida, mas não uma subida impressionante, né? O Bitcoin, pessoal, a gente viu no mercado de criptomoedas uma diminuição drástica do long short ratio aí nessa sexta-feira, tá? Long short ratio caindo forte a partir das 10h30 e ao mesmo tempo o open interest subindo, mostrando que posições short estavam sendo abertas no mercado de criptomoedas, tá? Aqui embaixo o funding rate também caindo, né, mostrando que a Binance estava tendo que cobrar taxas cada vez mais altas de quem estava apostando na queda, né? Porque o pessoal estava muito na queda e geralmente quando as pessoas apostam na queda, as baleias jogam o mercado para cima até liquidar essas pessoas, tá? E aqui no mapa de calor da Highblock, a gente vê que aquele ponto de liquidação que estava resiliente aí nos últimos dias na região dos 58.700 dólares, ele foi atingido, tá? E o Bitcoin pegou a maior parte da liquidez que tinha acima aí, que estava disponível nos últimos dias, né? E pessoal, quando a gente olha o mapa de calor de 7 dias aqui agora, a gente não vê tanta liquidez acumulada em um único ponto mais, tá? A gente tem liquidez acima, tem liquidez abaixo, tem liquidez de todo lado, tá? Mas boa parte daquela liquidez que a gente tinha acima já foi pega. Eu vejo, pessoal, que teria espaço para o Bitcoin ir até a região ali dos 60.600, talvez até 60.800, não sei, para pegar esse resto de liquidez que ficou aqui, tá? Porque ainda sobrou um pouco de liquidez aqui do Bitcoin, mas assim, pessoal, se a gente olhar só do ponto de vista do mapa de calor, não teria muito mais liquidez acima para o Bitcoin consumir, para ele continuar aí subindo, tá? Então, se a gente olhar aqui, talvez não teríamos motivos aí para as baleias jogarem o mercado muito mais para cima nos próximos dias aí, nas próximas horas, a não ser que o pessoal comece a abrir mais posições shorts e isso acabe servindo de combustível para as baleias jogarem o mercado para cima, porque geralmente
as baleias jogam o mercado contra o que a maioria está apostando. Se a maioria aposta na alta, eles vão jogar para baixo, como aconteceu na semana passada. Se a maioria aposta na queda, eles vão jogar para cima para tomar o dinheiro dessa galera por meio de liquidações, tá? Então, estão começando a surgir pontos de liquidez ali na região dos 63.300, região dos 61, tá? Não vou abrir uma posição aqui apostando nisso, pessoal, porque infelizmente eu acho que o Bitcoin hoje em dia ele tá muito mais correlacionado com as bolsas americanas e não dá. Se eu abro uma posição, por exemplo, agora apostando que ele vai subir, aí chega a semana que vem, né? Abre na segunda-feira ali o mercado americano assustado com alguma coisa, o Bitcoin cai, tá? E o mercado americano está na máxima histórica. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa, porque quando o mercado está na máxima, você nunca sabe qual vai ser a reação. Ele pode romper o topo, mas ele pode usar esse topo como uma resistência, como aconteceu nas últimas vezes, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aqui do ponto de vista de análise de sentimento. Abaixo, pessoal, na região ali dos 52.200 dólares, eu vejo um ponto aí que seria o ponto que a gente teria mais liquidez aqui agora no mapa de calor. Só que, sinceramente, pessoal, vou ser bem sincero com vocês, eu não apostaria que o Bitcoin vai lá nos 52.200 agora não. Por quê? Como a gente tem como essa liquidez começou a se formar nos últimos dias, o Bitcoin subiu bastante depois que ela começou a se formar, pode ser que esse pessoal que estava apostando na alta, alavancado aí, se deu bem. E talvez eles tenham fechado as posições, tá? Então, não dá para saber por enquanto se a gente tem aí toda essa liquidez ali nos 52 mil dólares mais, tá? Então, essa é a minha visão aí para a análise de sentimento do Bitcoin. E uma curiosidade aqui, pessoal. Esse mês de setembro, ele está prestes a ser um mês de alta contra o que todo mundo estava falando, tá? Eu não compartilho desse tipo de abordagem de, o mês de novembro é o mês de alta, o mês de setembro é o mês de queda, o mês de maio é o mês de queda, porque, na minha experiência, isso não funciona 100% das vezes. Por exemplo, maio, historicamente, é um mês de queda, né? Olha o que aconteceu com maio justamente desse ano de 2024, meus amigos. Maio foi um mês de alta, tá? O Bitcoin ele fechou o mês de maio com 11% de alta. Historicamente, maio é um mês de queda. Então, vocês veem que não é bem assim, né? Setembro também, historicamente, um mês de queda. Aí, quando você pode olhar e falar, não, mas novembro é um mês de alta, né? Quando você vai lá para novembro de 2021, não foi bem assim, tá? Novembro de 2021 foi queda, tá? Quando você vai para outros meses aí, por exemplo, tem vários meses que costumam ser meses aí de alta, né? Por exemplo, mês de, sei lá, tá? Mês de janeiro, né? Janeiro, por exemplo, de 2022 não foi um mês de alta. Então é extremamente complexo usar esse tipo de análise, tá? Esse tipo de análise aí, ele é muito, você tem uma amostra muito pequena para você fazer esse tipo de inferir esse tipo de coisa. E outro detalhe importante também, pessoal, além disso, o contexto ele não é igual, né? O contexto, por exemplo, de maio de 2024, ele é muito diferente do contexto de maio de 2021, quando o mercado caiu, tá? Ou setembro de 2021, que o mercado também caiu, né? São contextos totalmente diferentes, tá? Eu prefiro analisar o macro por isso, para saber o contexto em que o mercado está, tá? Mas, pessoal, temos que falar aqui das principais altcoins. Quando a gente vai aqui para o gráfico das principais altcoins, meus queridos, o que eu tô vendo aqui, tá? Eu tô vendo aqui uma na Ethereum, né? Subindo também hoje, tá? Mas ela tá basicamente acompanhando o Bitcoin, tá? Não tô vendo uma subida assim estrondosa na Ethereum sozinha não, tá? Quando a gente vai pro gráfico da Ethereum, ela bateu o alvo daquela cunha ascendente dos últimos dias, mas ela ainda tem aquele topo duplo gigantesco com alvo nos 1.800 dólares, tá? Será que a Ethereum vai? Eu, sinceramente, pessoal, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que isso depende muito mais da direção que o Bitcoin vai seguir. Se o Bitcoin começar a subir, aí eu acho que a Ethereum, ela provavelmente não vai aí buscar o alvo desse topo duplo. Mas, por um outro lado, se o Bitcoin corrige aí nos próximos dias e vai fechar aquele gap lá nos 53 mil dólares, poderia ser possível aí a Ethereum fazer mais um movimento desses, tá? Eu não apostaria, eu não montaria uma posição, até porque, pessoal, sinceramente, tá? Antes dessa reunião do Fed, eu não estou querendo abrir posição de trade. Eu, sinceramente, estou com um pouco de receio, porque eu não sei como que vai ser o humor da semana que vem. Como eu disse, o mercado pode começar animado. Essa semana é a semana que começa o corte de juros. Ou o mercado pode começar com cautela. Não, olha, subimos bastante na semana passada. Vamos esperar para ver o que o Jerome Powell vai falar agora. Os dois cenários são possíveis. A gente só vai saber isso na semana que vem, tá?
Binance Coin, pessoal, rompeu para baixo ali uma cunha ascendente nos últimos dias, o alvo dela está nos $400, mas ela está subindo aí, acompanhando o mercado. Está subindo menos que o Bitcoin, menos que a Ethereum, mas ela está subindo, tá? Ela tinha feito ali no gráfico de uma hora um ombro, cabeça, ombro invertido, que ela já bateu o alvo, só que tem um detalhe, ombro, cabeça, ombro invertido, normalmente é um padrão que reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Então, não sei, né? Eu acho que isso daqui pode sinalizar que talvez ela esteja revertendo. Eu acho que vai depender muito mais do Bitcoin, tá? Solana, pessoal, conseguindo romper aquele range ali que a gente tinha nos últimos dias, tá? Aquele quadrado, né? A gente pode até forçar aqui, falar que são ombro, cabeça, ombro invertido. Eu não gosto por causa do volume, tá? Eu preferiria trabalhar aqui com um possível retângulo aí que ela estaria rompendo e o alvo seria lá na região dos $148, tá? Então, esse é o alvo que eu consigo ver de gráfico para Solana. XRP, meus amigos, XRP fez um pump aí ontem, tá? Mas não tem um padrão muito claro aqui no gráfico dela para montar uma posição, tá? Tron, pessoal, a Tron tá caindo, né? Incrivelmente, ao contrário de todas as outras moedas, a Tron tá caindo e já bateu o alvo daquele topo duplo que a gente comentou aí ontem, tá? A gente tinha comentado que a Tron parecia estar formando um topinho duplo ali no gráfico de uma hora e já bateu o alvo por enquanto, tá? Então, eu não faria nada na Tron por agora, tá? A Tom, meus amigos, a Tom tá subindo, tá? Rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro invertido, com o volume confirmando, diferente do Bitcoin, o alvo tá lá na região dos $6,40, tá? Então, eu vejo um cenário aí otimista para a Tom, Cardano também subindo, quase no alvo daquele fundo duplo na região dos 37 centavos de dólares e também prestes a invalidar aquela bandeira de baixa, viu? Inclusive, pessoal, tem uma moeda aí que praticamente invalidou essa bandeira de baixa, tá? Essa moeda é a Pendle, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Pendle para ver o que está acontecendo aí com a Pendle, né? Meus amigos, a Pendle tinha formado uma bandeira de baixa com um alvo bastante exagerado, tá? Eu já vinha questionando isso nos últimos dias, mas ela subiu, foi para 3,50 e para mim ela invalidou essa bandeira de baixa, tá? Então não estou vendo aqui mais nenhuma bandeira de baixa, não consigo mais considerar como funcional, tá? Nos últimos dias o mercado tem invalidado vários dos padrões, infelizmente isso tem se tornado comum, porque a gente não tem uma direção muito bem definida aí desde a metade de agosto, tá? Você pode falar, ah, não, a tendência é queda, mas desde o dia 10 de agosto, o que tem acontecido? O mercado, ele caiu, né? Ele subiu, ele caiu de novo, mas sempre ficando nessa região aqui de 65 e 52, tá? Ele não tem feito algo aí muito diferente, ele não tem uma tendência muito bem definida desde o dia 10 de agosto. E operar no mercado assim, meus amigos, sinceramente, não acho que vale tanto a pena, tá? A gente precisa ter sinais aí de direção para a gente conseguir montar boas posições de trade. Pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana e bons negócios. Até mais. Tchau!